Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 17, onde nós veremos as primeiras informações necessárias para trabalhar uma simulação de processos com o software Aspen HiSys. Bem, na aula anterior, na aula 16, né, que eu já deixei à disposição para vocês, nós vimos então no Aspen Plus a simulação de processos de cristalização, tá certo? Que é um outro bloco muito utilizado e característico do simulador Aspen Plus, tá certo? E sendo assim, então nós vimos alguns, né, dos principais modelos disponíveis no Aspen Plus para a simulação de processos. E hoje nós daremos início ao trabalho do outro simulador da Aspen, tá? O Aspen HiSys. Eu já contei um pouquinho para vocês a história e mostrei as diferenças dos simuladores lá nas primeiras aulas de simulação. E, né, então nós veremos algumas diferenças, né, apesar da similaridade das interfaces elas estarem caminhando para convergir e ficarem bem parecidas uma com a outra, nós veremos algumas diferenças ainda presentes sobre as configurações necessárias para a definição de compostos, definição de modelos, e depois como construir o flowsheet, o fluxograma, no Aspen HiSys, e também um estudo de caso que eu trouxe para a aula de hoje, da simulação de um trocador de calor. Certo? Então, vou dar alguns direcionamentos para vocês de como fazer essa simulação de um trocador de calor casco-tubo no HiSys, e aí vocês vão, ao longo da semana, trabalhar com calma para conseguir, então, utilizar o Aspen para fazer essa simulação e ver o que ele é capaz, então, de determinar a partir de um modelo de trocador de calor casco-tubo, certo? Então, hoje começaremos a ver um pouco sobre as aplicações do simulador Aspen HiSys, tá certo? Não podemos ficar só no Aspen Plus, tá? Porque não é um curso de Aspen Plus, e sim, né, o nosso curso é de análise e simulação de processos, então nós temos que ver vários tipos de simuladores, suas aplicabilidades, né, e suas diferenças, entendendo que eles trazem os modelos de processos químicos, né, já colocados e solvers à disposição para resolver esses modelos, conforme nós vimos na etapa inicial da disciplina, e ainda mais adiante, né, ao final da disciplina, nós veremos um pouco de otimização relacionado a esses modelos e aos simuladores de processos. Bem, então vamos lá. Eu peço, né, que abram, então, o Aspen HiSys, né, se vocês procurarem certinho aqui nas informações, vocês vão ter, então, Aspen HiSys e a possibilidade aqui de abrir o simulador, né, pode deixar ele abrindo aí, se vocês querem, né, ver com calma o que tem à disposição logo que nós abrimos o software, tá? E vão ver que é bem parecido, né, a interface geral aqui com o Aspen Plus. A grande diferença aqui está na cor verdinha, né, que ele traz, diferente da cor azul do Aspen Plus, e algumas outras opções aqui em cima também vão estar um pouco diferentes, mas eles são bem similares. Então, quando nós abrimos o HiSys, nós temos a opção de ou abrir um arquivo de simulação já existente, ou criar uma nova simulação. E no nosso caso aqui, nós criaremos uma nova simulação. Quando nós criamos uma nova simulação, então nós somos redirecionados, né, à interface inicial do software, que mostra, da mesma forma que nós vimos lá no Aspen Plus, uma guia de propriedades, onde nós definiremos os compostos a serem trabalhados na simulação, o modelo de cálculo de parâmetros e propriedades para os compostos do nosso sistema na simulação, e também, né, depois iremos para a etapa de simulação para construir lá o flowsheet. Uma característica aqui do Aspen HiSys é que as reações, quando nós formos trabalhar com processos, né, envolvendo reações químicas, reatores CSTR, PFR, mesmo de conversão e outros reatores, as reações são todas definidas aqui na guia de propriedades, tá? Diferente lá do Aspen Plus. Por isso, no Aspen Plus, né, para reatores de rendimento, de equilíbrio e conversão, nós definimos as reações dentro do bloco do reator, e as reações para o CSTR e para o PFR nós definíamos na guia de reações da interface de simulação, tá certo? E aqui não, aqui as reações elas estão, então, são adicionadas, vejam, na interface aqui da parte de propriedades, certo?
E temos aqui algumas opções específicas, né, para trabalhar a análise de correntes contendo compostos petroquímicos, tá? Pois essa é a grande diferença e vantagem de se trabalhar com Aspen HiSys, né? O HiSys, antes de ser comprado, né, pela Aspen, ele era já um software de caráter voltado para a indústria petroquímica, tá certo? Então, se nós vamos trabalhar compostos da indústria petroquímica e modelos característicos desses compostos, né, hidrocarbonetos e seus derivados obtidos a partir do petróleo, então é uma boa opção trabalhar com o HiSys, né, com Aspen HiSys para a simulação desse processo, uma vez então que ele vai conter um banco de dados, né, razoável para esses compostos e tem modelos já mais específicos para análise de correntes de petróleo, né, digamos assim. Bem, então inicialmente nós criamos uma lista de componentes, tá certo? Aqui em Component Lists, nós podemos criar várias listas, tá certo? E daí escolher quais listas serão trabalhadas na simulação. Por exemplo, se nós quisermos ter um arquivo template com várias listas, e aí utilizar as listas dependendo da simulação que a gente vai fazer. Mas aqui no nosso caso eu vou criar uma só, e nós vamos então adicionar os compostos que nós queremos trabalhar nessas listas, nesta lista que nós criamos, tá certo? Então, eu posso buscar aqui por compostos puros, por compostos hipotéticos que nós criarmos, compostos hipotéticos sólidos, tá? Que nós podemos colocar ali, filtrar os compostos que nós vamos buscar, tá certo? Eu posso escolher, né, que esteja selecionados aqui todos os compostos na minha busca, ou eu posso filtrar por hidrocarbonetos, compostos de aminas, ésteres, ácidos carboxílicos, fenóis, éteres, né, e assim por diante. E aqui pesquisar pelo nome, pela fórmula molecular ou pelo nome na simulação, tá certo? Que ele tem aqui, por padrão no banco de dados, as nomenclaturas já adicionadas. E vejam, né, que realmente a grande quantidade dos compostos são compostos, né, de característica orgânica voltados aí para a indústria petroquímica. Bem, se nós quisermos adicionar um composto, por exemplo, aqui para a nossa lista de componente, nós selecionamos o composto, clicamos aqui em Add, e ele vai adicionar, então, o composto para a nossa lista, e a nossa lista já vai identificar que ela tem um composto a ser trabalhado lá na simulação, igual nós fazíamos, né, buscando lá no Find, no Aspen Plus, para determinar os compostos a serem utilizados. E aqui nós podemos buscar, né, digitarmos aqui, né, por exemplo, digito water, eu busco então o composto H2O, a água, para trabalhar na simulação e eu posso adicionar. E vejam que tudo que a gente vai adicionando, então, ele vai, então, criando essa lista aqui na esquerda com os compostos selecionados para a simulação. Em seguida, nós podemos vir aqui em Fluid Package e vamos selecionar, então, o modelo a ser trabalhado para a nossa simulação na determinação de propriedades e parâmetros de interação entre os compostos, tá certo? E vejam que nós temos aqui à disposição vários modelos também, como nós tínhamos lá no Aspen Plus, e que esse é o banco de dados de compostos do HiSys, tá certo? E por padrão aqui nós temos então a opção de trabalhar com todos esses modelos, né? Suave Ridley-Chicong, modelos de coeficiente de atividade, Wilson, NIQUAC, né, Peng-Robson, NRTL, e assim por diante. E como vocês já sabem, a gente precisa ter aí uma certa experiência, fazer uma certa pesquisa, validação de modelos, para ter daí uma ideia de qual modelo vai ser realmente válido para as condições de processo da simulação que nós vamos trabalhar. No caso aqui, né, por exemplo, peguei ali água e um hidrocarboneto, eu vou colocar aqui, então, o modelo de Peng-Robson, tá? Vou deixar selecionado, e ele permite eu alterar alguns parâmetros de cálculo de algumas propriedades utilizando o modelo de Peng-Robson, né, digamos assim, para o cálculo da viscosidade, para o cálculo da condutividade térmica, ele tem algumas variações do modelo de Peng-Robson. Mas se nós não temos nenhuma característica, nada em específico que nós queremos mudar ou trabalhar, nós podemos trabalhar aqui com as configurações e o modelo padrão mesmo de Peng-Robson. Bem, vejam que basta selecionar os compostos e selecionar o modelo,
que nós já temos, então, a possibilidade de seguir para a guia de simulação, certo? Aqui nós temos algumas opções, né, do usuário e de correntes de petróleo, se nós formos trabalhar, para filtrar e caracterizar quanto a propriedades de petróleo, tá certo? Como grau API, né, densidade, algumas outras propriedades, mas não é o nosso caso aqui agora, a gente está só vendo, então, como configurar e seguir, então, para a etapa de construção de um flowsheet. Bem, nas reações, vejam, nós poderíamos adicionar reações, tá certo? E daí, então, criando um conjunto de reações, porque esse conjunto ele pode ter mais de uma reação, né? Se nós formos trabalhar um reator que contém 3 reações, por exemplo, nós adicionaríamos, né, as 3 reações num único conjunto, e esse conjunto ele seria importado dentro do reator lá na parte de simulação, certo? E vejam aqui que para adicionar reação eu posso daí especificar se é uma reação de conversão, de equilíbrio, catálise heterogênea, onde daí eu tenho, né, o modelo que permite por parâmetros de característica de adsorção, desorção, cinética, né, taxa simples. Então temos aqui algumas possibilidades, algumas opções para trabalhar com esses compostos. E se eles são compostos do raio-x, vou selecionar aqui raio-x, porém eu posso também importar alguns compostos do Aspen Plus e trabalhar com eles nas reações aqui do processo. Mas aqui só para a gente ver e entender onde nós faríamos a adição de reações para trabalhar um reator químico, né, na simulação do raio-x. Mas aqui não é o nosso caso agora, a gente vai simplesmente entender um pouquinho sobre as configurações e depois nós vamos trabalhar o exemplo de um trocador de calor, onde não há reação química. Selecionado isso, podemos ir para a simulação. Aqui na simulação, veja que a interface também para a construção do flowsheet e visualização das correntes, dos blocos, né, das operações unitárias do processo e a parte aqui em cima de análise, ela é bem parecida também, certo? O que muda é o design aqui do Model Palette, tá certo? Que é aqui, então, a nossa paleta de modelos, digamos assim, para a construção do fluxograma da simulação, que lá no Aspen Plus, ele ficava aqui embaixo, lembram? E nós poderíamos vir aqui em View, Model Palette, e selecionar filtrando, né, pelas classes de modelos que nós temos, mas no RaiCS ele já abre aqui como se fosse uma outra guia à parte que nós podemos arrastar de um lado para o outro e deixar onde nós queremos, né, e fique melhor para a construção do flowsheet, tá certo? Se sem querer nós fecharmos aqui, basta vir aqui em View, Model Palette, e ele vai abrir novamente para que nós possamos então fazer essa construção. E vejam que ele consegue filtrar aqui também de algumas formas. Aqui em all ele vai representar todos os blocos e modelos disponíveis. Posso filtrar por equipamentos de transferência de calor, posso filtrar por equipamentos de variação de pressão, bombas, compressores, reatores, né, onde daí temos, né, o CSTR, o PFR, reatores de Gibbs também, reator de conversão, né, alguns reatores da indústria petroquímica, né, de hidrocraqueamento, né, então temos aqui algumas outras variações que nós não tínhamos lá no Aspen Plus, mas que podemos trabalhar diretamente se esse for o processo que a gente deseja simular no RaiCS. E separadores aqui também, tanques flash, colunas de destilação, absorção, extração, ciclone, hidrociclone, cristalizador. Então, temos aqui vários também modelos disponíveis para simulação dessas operações unitárias. Aqui em cima, nós temos as correntes, né? Vejam, lembrem que lá no Aspen Plus nós também precisávamos selecionar as correntes para montar o nosso fluxograma, né? Porque o nosso fluxograma ele é basicamente construído dos processos que são unidos pelas correntes de matéria e de energia do processo. E aí, então, para fazer a inserção de uma corrente material, né, eu vou clicar aqui com o botão esquerdo, e aqui clicar, então, para jogar essa corrente no flowsheet. E uma corrente energética, a mesma coisa, certo? Por exemplo, aqui eu vou montar rápido, né, um aquecedor. Então, para um aquecedor eu vou ter duas correntes materiais, uma de entrada e uma de saída,
e vou ter uma corrente energética que vai me indicar a energia necessária nesse aquecedor para fazer uma determinada troca térmica para variação de uma corrente que vai passar por esse aquecedor, tá certo? Então, cliquei aqui nos blocos, clico aqui, ele vai então jogando no flowsheet. Para linkar as correntes no modelo, né, no bloco, diferente lá do ATEM Plus, nós precisamos, né, dar 2 cliques em cima do modelo e vejam que ele vai abrir uma guia de configuração das condições operacionais desse modelo, tá certo? Lembra lá no ATEM Plus nós fazíamos diferente, nós vínhamos aqui, ou clicávamos 2 vezes nas correntes, especificávamos as correntes, e depois clicávamos duas vezes nos blocos, né, ou selecionávamos aqui o bloco e definíamos as configurações do bloco. Aqui, ao abrir, né, então, o bloco, dando 2 cliques em cima do modelo, no caso aqui é um aquecedor, nós temos a opção de dizer qual é a corrente de entrada, qual é a corrente de saída, e se eu tenho uma corrente de energia associada, certo? E daí ele já vai entender que essas são as correntes vinculadas a esse modelo, a esse bloco. Daí eu vou precisar fornecer as outras informações para ele conseguir realizar a simulação, tá bem? Mas isso, né, nós vamos configurar o bloco daqui a pouco. Vejam que, né, ao fazer essa seleção e sair, né, ele linkou aqui, então ligou as correntes no aquecedor, tá certo? Entendendo quem é a entrada, quem é a saída, e da mesma forma posso clicar com o botão direito, vir aqui editar a legenda, posso dar 2 cliques e trocar o nome desse bloco, por exemplo, que ele vem por padrão como E100, eu posso trocar aqui para aquecedor. Vejam que ele já reescreve aqui, eu posso ocultar ou deixar aparecendo o nome do bloco. Se eu der 2 cliques na corrente, nós vamos definir as informações da corrente. E também posso trocar o nome dela, né? Ele vem por padrão 1, eu posso colocar aqui corrente de entrada, posso colocar IN. Na corrente de saída, posso colocar, dar 2 cliques aqui em cima para editar, né? Colocar OUT. Então, é assim que eu faço a edição dos nomes das correntes. Daí eu posso pedir aqui para mostrar ou não mostrar a legenda, né, mostrar a label do processo, né, da corrente, né, clicando aqui em Hide Label, eu poderia esconder o nome das correntes e dos processos. Mas eu vou deixar aqui, no nosso caso são poucos, né, dá para visualizar bem, né, eu posso arrastar depois, distanciar também, não tem problema, só clicar em cima e arrastar. Mas quando a gente tem muitos blocos, fica às vezes sobrecarregado e difícil visualizar tudo com todas as nomenclaturas. Daí, normalmente, nós ocultamos algumas. E também a corrente de energia, também podemos aqui, então, trocar o nome dela, colocar, por exemplo, Energy. Que se eu configurar aqui, então, a minha corrente de entrada e as condições de operação do aquecedor, ele vai calcular para mim a temperatura de saída, as condições da corrente na saída e a quantidade de energia para fazer esse aquecimento, por exemplo. Para configurar e mexer na corrente de entrada, então nós damos 2 cliques na corrente de entrada e vejam que ele permite eu especificar várias informações, tá certo? Então é aqui que eu vou especificar as informações que eu conheço da corrente de entrada. Aqui em termos de temperatura, pressão e fração de vapor ou vazão mássica, tá certo? Para fazer o cálculo de flash e determinação das propriedades dessa corrente. E aqui embaixo, em Composition, determinar então as frações molares ou mássicas de água e propano, no caso, que são os compostos disponíveis, que são os compostos que eu selecionei lá no início, né, na guia de propriedades e que estão disponíveis aqui na simulação. Então, posso trocar a base, por exemplo, em vez de fração molar para fração mássica, ou para vazão molar, ou para fração mássica. Então, aqui eu edito, né, a unidade que eu vou estar especificando. Se eu especificar vazão mássica, ele já vai somar e jogar esse valor lá na vazão mássica total da parte de conditions. Se eu colocar fração mássica, aí ele vai multiplicar essa fração pela vazão total, que eu colocar aqui, para fazer o cálculo da vazão de cada componente nessa corrente, por exemplo. Então, é no caso em que eu conheço a composição mesmo e
faço, então, estipulo isso por aqui. Então, aqui nós fazemos a configuração da corrente. Uma característica também do RaiCIS que se difere do Aspen Plus é que, vejam, ele não tem aquela opção aqui em cima de Next e Run para rodar a simulação, certo? Porque o que ele faz? Por padrão, ele vem aqui com essa opção Active, que indica que à medida que eu vou fornecendo as entradas, as condições de operação, as composições das correntes, ele automaticamente já vai fazendo os cálculos das variáveis de saída na medida do possível, certo? A partir das condições que eu já dei de entrada, e aqui embaixo ele vai indicar o que falta, por exemplo, né? Aqui no caso falta a queda de pressão, ou falta a temperatura, faltam algumas opções que eu posso definir para as correntes que estão entrando e saindo desse bloco, mas assim que eu definir, se o Active estiver selecionado, ele já vai calcular as variáveis de saída, tá certo? Isso, digamos assim, é bom, é positivo, porque agiliza os nossos cálculos, tá certo? Ele já consegue fazer o cálculo imediato e mostrar os resultados sem eu precisar rodar a simulação. Porém, pode ser um pouco ruim que se eu estiver mudando muito as informações de entrada ou trocar algum parâmetro aqui e o cálculo for muito demorado, enquanto se o Active estiver acionado, eu vou ter que ficar esperando ele fazer o cálculo para depois poder mudar outra propriedade, outro parâmetro. Por exemplo, né, digamos assim que eu fiz uma simulação e quero mudar a temperatura e a composição da entrada. Se o Active estiver ligado, assim que eu mudar a temperatura, ele vai recalcular já a saída antes de eu mudar a composição também. Então, daí, na verdade, ele vai estar fazendo o cálculo duas vezes. E dependendo do bloco, do tamanho da simulação, isso pode ser um pouco demorado, certo? Então, isso pode vir atrapalhar também. E para que isso não ocorra, esse cálculo imediato, né, da resolução do modelo para determinação das variáveis de saída, eu posso deixar no modo on-hold. Né? É um modo, então, de espera, né, ou aguardar, para que eu possa configurar todo o meu processo, né, insira os outros blocos, insira as outras correntes, e só depois que eu tiver com tudo configurado, eu clico, então, no Active, e daí ele vai tentar fazer o cálculo da simulação, e se tiver todo definido, né, se ele vê que todas as informações de entrada necessárias foram informadas, ele vai conseguir daí fazer o cálculo das variáveis de saída. E se não tiver, ele vai indicar, por exemplo, aqui no bloco, que tem alguma variável desconhecida, né, tem algo ainda que eu não informei. Eu não informei a pressão da temperatura de entrada, não informei a temperatura, na verdade, a pressão e a temperatura da corrente de entrada, não informei se é líquido ou vapor, qual que é a vazão, tá certo? Então, como eu não informei nada, ele vai ainda pedir as informações. E assim que a gente vai colocando, ele já vai calculando da saída e vai variando, mostrando o que falta, até ele ter tudo configurado para o cálculo da corrente de saída e para o cálculo da energia necessária, aqui no caso de um aquecedor, certo? E da mesma forma eu posso, né, clicar, arrastar, recortar, colar essas correntes, os blocos, posso, né, visualizar, usar essa opção aqui, Zoom to Fit, para aumentar e enquadrar a simulação na tela, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Então temos aquelas mesmas opções de customização, né, de edição que nós tínhamos. A forma de construir um cheat e configurar fazemos isso e agora nós vamos então para a simulação, para o estudo de caso da aula, para a gente conseguir daí realmente construir a simulação de um trocador de calor com as especificações necessárias aqui para uma simulação de um trocador casco-tubo. Tá bem, então, trocador de calor casco-tubo, né, como vocês veem lá na disciplina de operações energéticas, né, em operações unitárias, ele permite, então, a gente realizar a troca térmica, geralmente entre correntes de processo, mas poderia ser também de correntes de processo com utilidades, e ele é composto, né, basicamente, de um casco que contém um sistema de tubos no interior desse casco,
pelos quais, né, um dos fluidos vai passar nos tubos e o outro fluido vai passar no casco, tá certo? E daí nós podemos ter várias configurações, podemos ter trocadores casco-tubo com uma única passagem no casco e uma única no tubo, ou várias no casco e várias nos tubos também, ou uma no casco e várias nos tubos. Tem aí vários arranjos de trocadores de calor casco-tubo, tá certo? No caso aqui, por exemplo, né, nesse trocador, nesse GIF que eu coloquei aqui, nós temos, né, duas passagens nos tubos dentro do trocador, que o fluido entra e sai pelo mesmo lado que ele entrou, e uma no casco, né, ele entra aqui de um lado e sai do outro, simplesmente intercalando e passando o seu fluxo, né, de forma mais distribuída, em função das chicanas que nós temos dentro do trocador, que servem justamente para isso, para aumentar o tempo de residência do fluido dentro do trocador de calor e aproveitar melhor a sua energia na troca térmica. Legal? Então, nós poderíamos ter outras configurações, tá? Chicanas, né, horizontais, verticais, poderíamos ter, né, mais passagens nos tubos, mais passagens nos cascos, tá certo? Mas assim, né, o princípio de funcionamento é o mesmo. Né? Aqui no meio do trocador nós temos o casco e os tubos, e nas extremidades nós temos o que nós chamamos de cabeçote do trocador de calor. Então aqui é o cabeçote de entrada, e aqui é o cabeçote na verdade, o cabeçote frontal, e aqui o cabeçote traseiro do trocador, tá certo? Onde aqui o frontal, ele tem, então, tanto a entrada quanto a saída dos tubos, né? E o traseiro, ele serve simplesmente para fechar o trocador e para receber a parte da curvatura dos tubos na outra extremidade, nesse caso, tá certo? Se fosse só uma passagem nos tubos, aí ele entraria no cabeçote frontal e sairia no cabeçote traseiro. Bem, e daí então nós podemos, né, simular esse modelo de trocador de calor casco-tubo, seja no Aspen Plus, seja no Aspen High-Sys. E hoje nós veremos aqui a configuração no Aspen High-Sys. Legal? Bem, a principal referência, né, de transferência térmica e trocadores de calor, tá certo, é o livro do Donald Carey, né, já é um livro assim que faz um certo tempo que nós temos aí à disposição, né, desde 1965, porém é uma grande referência, né, onde a maioria dos outros escritores e estudiosos da área de trocador de calor se baseiam para desenvolver e adaptar modelos de trocadores de calor, tá certo? E a partir, então, dos modelos tratados lá na referência do livro do Kearney, né, nós temos inclusive o método Kearney, né, de projeto de trocadores de calor, foi então criado a tabela tema, né, que nós chamamos, que é a tabela que traz os direcionamentos para a associação de fabricantes de trocadores de calor tubular, tá certo? Para que nós tenhamos aí medidas padrões, né, e informações genéricas para o dimensionamento e projeto de trocadores casco-tubo, para facilitar o entendimento e facilitar também a configuração de um trocador de calor desse tipo, para poder se avaliar o arranjo dos tubos dentro do trocador, a distância entre os tubos, o comprimento, tá certo? Então, né, a Tema, ela traz uma tabela com muitas configurações e muitos parâmetros de trocadores de calor que permite o projeto de trocadores de calor casco-tubo. Bem, é justamente, né, nesse tipo de abordagem que o simulador trabalha, buscando então utilizar os modelos, né, clássicos de transferência de calor para trocadores casco-tubo, com a definição das informações necessárias de acordo com a tabela tema, para fazer a simulação e obter os resultados de saída e as variáveis de projeto de um trocador de calor casco-tubo, por exemplo. E aí nós trabalharemos, né, o exemplo 11.1 do livro do Kearney, para fazer o cálculo, né, de um trocador de calor casco-tubo para um sistema de troca térmica entre uma corrente de óleo leve e uma corrente de nafta, tá certo? E daí nós vamos, então, fazer a simulação no raio-x desse problema teórico que é trazido lá, né, numa referência clássica de transferência de calor, tá certo? No livro ele não faz, né, a simulação no raio-x, ele traz as informações, porém vocês vão ver que com as informações nós podemos aqui fazer o projeto, cálculo desse trocador, colocando as informações de entrada e disponíveis desse problema lá na simulação do raio-x. Bem, então, nesse caso de estudo, que nós iremos, né, transpor para uma simulação no raio-x,
ele traz o seguinte: que em uma determinada indústria petroquímica, um trocador de calor do tipo casco-tubo é utilizado para aquecer uma corrente de 103 mil libras por hora de nafta a 300 psia, de 200 graus Fahrenheit até 230 graus Fahrenheit. Para isso, encontra-se disponível uma corrente de querosene a 225 psia e 340 graus Fahrenheit, com vazão de 29.800 libras por hora. Então, vejam que nós temos as informações, né, de entrada das correntes, né, e a saída da corrente para o nafta. Para reutilizá-la posteriormente no processo, a temperatura de pelo menos 240 graus Fahrenheit. Então, o projeto do nosso trocador de calor, ele vai ter que realizar essa troca térmica do nafta, né, fazer o nafta a partir de 200 e chegar em 230, e as condições operacionais e de projeto do trocador tem que permitir que o querosene ele saia com uma temperatura acima de 240 graus Fahrenheit, para que ele possa ser reutilizado em outra troca térmica, em outra etapa de processo posteriormente. Então, o resultado da simulação que vai dizer para a gente a temperatura de saída, mas ela não precisa ser 240 graus Fahrenheit, ela tem que ser pelo menos, né, 240 graus Fahrenheit. Com isso, qual deve ser a temperatura de saída da corrente de querosene, a área superficial efetiva e o coeficiente de transferência de calor sujo para o trocador do calor em questão. Tá certo? Então, transferência de calor, coeficiente de transferência de calor sujo é o coeficiente considerando, né, o fouling, o parâmetro de incrustação dentro do trocador, tá certo? A área superficial efetiva é a área de troca térmica entre o fluido do casco e a área superficial dos tubos, tá certo? E a temperatura de saída vai depender daí das condições do arranjo para o trocador de calor casco-tubo. E nós temos todas as informações de projeto para fazer uma simulação desse trocador. Vejam que nós temos aqui um casco único, nós só temos uma passagem pelo casco, passagens dos tubos pelo casco, duas passagens dos tubos, tá certo? Que é a configuração mais clássica, duas passagens no tubo e uma no casco, o diâmetro do casco, o número de tubos dentro desse casco, como é um só, então 166 tubos, o passo dos tubos, tá certo? Aqui eles chamam então de pint, que é a distância entre os tubos dentro do trocador, 1 polegada, o arranjo desses tubos, tá certo? Que é definido de acordo com o ângulo de layout, né, entre eles. Ele vai possuir, então, um passo quadrado de 90 graus, então os tubos ficam lado a lado, né, formando quadradinhos, né, na configuração, na vista, né, em corte desses tubos dentro do trocador. O fator de incrustação do casco, tá certo? Então, fouling no casco. O trocador vai ter chicanas simples, verticais, de espaçamento 3,5 polegadas e com altura de 25% em relação ao casco, tá certo? Essa altura de 25% é a altura em relação à altura do casco, tá certo? É até qual altura a chicana chega em relação aqui à altura do diâmetro, né, do casco, para forçar então o fluido escoar passando por cima dessa altura, né? Os tubos do tipo BWG16, que é uma medida, né, de caracterização da espessura dos tubos, o diâmetro externo, o diâmetro interno, o comprimento dos tubos, o fator de incrustação dos tubos e a queda de pressão máxima permitida tanto no tubo quanto no casco. Então vejam que nós temos muitas informações de projeto do trocador, e aí nós precisamos saber como colocar essas informações lá no RaiCis para que nós possamos, então, rodar a nossa simulação e determinar as variáveis que nós precisamos aqui encontrar, que é a temperatura de saída do querosene, a área superficial efetiva e o coeficiente de transferência de calor sujo, porque nós consideramos um certo fator de incrustação do casco, que acaba, então, representando a real troca, né, o real coeficiente de troca térmica, por conta dessa incrustação, tá certo? E o coeficiente limpo é o do coeficiente global de troca térmica limpo, é o coeficiente quando nós não temos e desconsideramos a incrustação. Bem, aqui nós temos a composição das correntes de nafta e querosene, tá certo?
Na verdade, no problema original do kernel, ele traz simplesmente o CP, traz simplesmente as propriedades diretas do nafta e do querosene, e nós trabalhamos, fazemos os cálculos para o projeto do trocador, sem saber, sem conhecer a real composição do querosene, né, e da nafta. E nesse caso, eu fiz um levantamento, aqui um estudo, e obtive em um dos artigos, né, que é citado lá no artigo que eu coloquei à disposição para vocês no Moodle, a composição média, tanto do nafta quanto do querosene, para que nós possamos, né, fazer a simulação de forma robusta, né, e mais realística, considerando a real composição dessas correntes, porque daí ele vai determinar um CP médio com base no CP de todos os compostos que constituem essa corrente, viscosidade, densidade, todos os parâmetros eles serão calculados em função da composição dessas correntes, tá certo? E aí nós precisamos ir lá no Aspen e definir essa composição, esses compostos, tá certo? Que eu trouxe aqui, inserir essas composições e em seguida colocar as configurações do trocador de calor. Bem? Bom, então vamos lá. A gente começar essa simulação, então criar um novo arquivo, criar uma lista de compostos, e daí eu renomeei, né? Vim aqui então e troquei o nome dessa lista de compostos para nafta e querosene, que é então a lista que contém os compostos que compõem a nafta e o querosene. Depois vim aqui e adicionei todos os compostos que eu preciso, certo? Então fui lá e olhei, né, na lista aqui de componentes, busquei então todos os compostos, benzeno, nonano, decano, naftaleno, antraceno, todos os compostos que nós temos aqui, tá? Coloquei aqui as nomenclaturas em inglês de referência no Aspen, no RaiCys, para ficar mais fácil para vocês depois. Então, selecionamos todos os compostos, né? Buscamos aqui, vamos clicando e adicionando para jogar eles na nossa lista. Em seguida, selecionei o modelo termodinâmico, então, para o cálculo das propriedades, né? São hidrocarbonetos, aqui são correntes de petróleo. Selecionei, então, Peng-Hobson, né? Com os modelos aqui de forma padrão para a estimativa das propriedades. Bem, então aqui em propriedades basta definir isso, os compostos da nafta e do querosene e o modelo Peng-Hobson para a estimativa das propriedades das correntes de processo. Em seguida, vamos para a simulação. Aí aqui na simulação, nós vamos então construir o flowsheet do nosso sistema, certo? E aqui então nós temos no casco o querosene e nos tubos aqui o nafta. Bem, então nós vamos montar esse flowsheet inserindo o trocador de calor, tá certo? E daí ele precisa ser o trocador de calor casco tubo, tá? Que nós temos aqui em Heat Transfer. Então temos aqui Heat Exchanger, tá certo? Então esse é o trocador casco tubo. Trago ele aqui para o flowsheet, insiro 4 correntes materiais, 2 de entrada, 2 de saída. Renomeio, né, se eu quiser trocar o nome aqui dessas correntes e do equipamento, e em seguida dou 2 cliques aqui em cima do equipamento, e aí, nessa janela inicial nós vamos colocar aqui, se a gente quiser, o nome, né, do equipamento do modelo na simulação, linkar as correntes, tanto de entrada e saída, tá certo? A gente vai ter inserido as correntes no flowsheet, e daí a gente vai então escolher quem está entrando aonde, tá certo? Quem entra aqui no tubo e sai aqui embaixo no tubo, quem entra no casco e quem sai aqui embaixo no casco. E definimos, então, também aqui alguns parâmetros, como, por exemplo, né, qual vai ser o modelo que nós vamos utilizar para o projeto do trocador. Por padrão, ele vem com um modelo aqui, né, shortcut, o modelo Simple Endpoint, que é um modelo mais simples e não leva em consideração vários parâmetros de projeto de um trocador de calor casco-tubo. Mas aqui não, nós queremos fazer uma simulação robusta, conhecemos muitos parâmetros de projeto, então nós podemos aqui trocar para o modo rigoroso de troca térmica casco-tubo. E daí ele consegue buscar todos aqueles parâmetros da tabela tema e fazer o cálculo de projeto considerando realmente todas essas especificações que nós temos. Além disso, vamos especificar aqui a temperatura esperada de saída
tá? Não é a temperatura real, e sim a temperatura esperada, que ele vai utilizar como chute inicial para o cálculo de convergência da simulação, e a queda de pressão máxima permissível, que é aquela informação que nós temos aqui também do problema, que não necessariamente vai ser a queda de pressão real, mas vai ser a queda de pressão, né, digamos, máxima para o projeto que a gente vai trabalhar. Então, no cálculo, ele não vai deixar ter ele vai buscar uma configuração de trocador de calor casco-tubo que não tem uma queda de pressão maior que isso, que 10 se para o casco e 5 para o tubo. Hein? Bem, em seguida, nós podemos também aqui em Rating especificar várias configurações, tanto do casco quanto do tubo. Mas antes disso, nós temos aqui uma configuração geral, que é a configuração do tipo da tabela tema, tá certo? Então, isso aqui é uma nomenclatura padrão, onde aqui a primeira letra da tabela tema representa o tipo de cabeçote de entrada e a última o tipo de cabeçote de saída, e essa segunda aqui representa a configuração, o arranjo de passagem nos tubos, tá certo? E se a gente for ver para o nosso problema, como são duas passagens nos tubos, a gente vai trabalhar com uma configuração do tipo aqui BEM, onde o B aqui vai representar um cabeçote de entrada com entrada e saída dos tubos, o M vai representar um cabeçote, então, sem entrada e sem saída de tubos, e o E vai representar duas passagens nos tubos, tá certo? Se a gente quiser ver isso de uma forma um pouco mais descrita, né, aqui nessa última guia, em Exchanger, nós temos, ó, o que significa cada uma dessas nomenclaturas para a tabela tema. Então, na entrada, né, no cabeçote de entrada, aqui com as entradas e saídas dos tubos, na verdade aqui o E ele representa uma passagem no casco, certo? Não duas nos tubos, como eu comentei, mas é o caso que a gente tem, só uma passagem no casco. E o M, um cabeçote comum, sem saída e entrada na parte traseira do trocador, certo? Bom, voltar aqui, né, basicamente aqui a gente vai configurar então esse layout para o trocador e vamos inserir as informações tanto do casco quanto do tubo. Para o casco, né, então aqui o diâmetro do casco, né, convertendo aqui para as unidades que nós temos, o número de tubos dentro do casco, a distância pitch, né, entre os tubos, o ângulo de layout, né, um arranjo quadrado de 90 graus, o fouling do casco, as informações da chicana, se é vertical ou horizontal, o percentual da altura da chicana em relação à altura do casco, o espaçamento entre as chicanas, tá certo? Então, temos aqui todas essas informações de entrada para o casco, que basta a gente checar lá nas informações que a gente tem de projeto, do trocador que a gente vai simular, e colocar essas informações aqui. Para o tubo, a mesma coisa, eu vou colocar tudo que eu conheço, né? Eu conheço aqui o diâmetro interno e externo, conheço o comprimento dos tubos, conheço aqui o fouling dos tubos, tá certo? E o que a gente não conhece, a gente deixa as informações por padrão, que seria aqui, no caso, a condutividade térmica do material do tubo, que é levada em consideração também no projeto de forma rigorosa. Bom, então basicamente aqui colocamos as informações de configuração do trocador de calor. Agora aqui em Worksheet nós vamos configurar as correntes, né? E vejam então que eu vou configurar as correntes de entrada, nas temperaturas de entrada, nas pressões de entrada e nas vazões de entrada, certo? Em seguida, eu vou configurar a composição, tá certo? Inicialmente, para vocês, como não vai estar convertido aqui, ele vai estar mostrando tudo vazio, os resultados de saída, mas depois que vocês configurarem, né, e lembrando, recomendo que vocês deixem em on-hold, né, enquanto vocês estão configurando a simulação, e só depois de tudo configurado, coloquem de forma ativa, né, que ele vai fazer o cálculo e mostrar aqui os resultados das correntes de saída, tanto do querosene quanto do nafta. Então, aqui são as informações das condições operacionais das correntes, e aqui em composição, então, eu vou inserir a composição, tanto do nafta, né, em frações mássicas, quanto do querosene, tá certo? Então, todos aqueles compostos que nós adicionamos
e que nós conhecemos aqui, da composição dessas duas correntes, eles vão entrar aqui, então, para que a gente possa definir a composição das correntes que estão passando dentro do trocador. Bem, aqui em performance a gente vai ver os resultados da simulação, tá? Em termos aqui da carga térmica trocada, o produto U vezes a média logarítmica de temperatura de saída das correntes do trocador, tá certo? Podemos também plotar alguns resultados para verificar a variação da temperatura ao longo, né, de acordo com outras variáveis do trocador, né, mas aqui então nós temos o resultado da performance, depois de configurado aqui a operação e a entrada, nós vamos trocar, né, para Active aqui em cima, e se estiver tudo certinho, ele vai calcular aqui as correntes de saída e mostrar para a gente esses resultados. Certo? Resultados aqui dinâmicos, para o caso que a gente quisesse trabalhar alguma simulação dinâmica nesse nosso trocador, tá certo? Mas não é o nosso caso aqui. E aqui na frente, as informações de projeto. Então vejam aqui que a gente tem as definições que a gente deixou lá atrás para o arranjo do trocador, as configurações do tubo e as configurações do casco, tá certo? Então aqui é um casco único com duas passagens nos tubos. As condições de processo, tá certo? Da corrente, tanto de entrada quanto de saída aqui das correntes, que a gente pode avaliar. O resumo dos resultados, mostrando a quantidade de energia trocada, a queda de pressão que acontece em ambos os lados, né, tanto no casco quanto no tubo, para essa configuração de trocador, a velocidade, né, das correntes que passam de acordo com a vazão e os diâmetros, a área superficial efetiva, que vejam que era um dos parâmetros que a gente queria descobrir, o fator de incrustação, tanto limpo quanto sujo para o trocador, considerando, né, o fouling. Veja então que realmente o fouling, a incrustação, diminui o fator global de troca térmica, né, diminuindo a eficiência de troca do trocador, e a corrente de saída do querosene, né, nós podemos buscar aqui nas informações e ver que ela vai sair, então, a 276 graus Fahrenheit, que é uma temperatura acima dos 240, e que daí realmente, então, eu tenho condição de reutilizar a corrente do querosene em outra corrente de processo. E também aqui a gente consegue ver o desenho, né, de projeto desse trocador, tanto o layout aqui externo, tá certo, mostrando as entradas no casco e as entradas no tubo, as dimensões, quanto o layout aqui da distribuição dos tubos dentro do trocador. Então vejam que os 166 tubos que nós definimos, né, com um arranjo quadrático de 90 graus aqui dentro, fica distribuído dessa forma, mostrando que em uma primeira passagem eles entram, né, por cima ou por baixo e saem pela região dos tubos, né, oposta. E podemos também verificar o perfil, ó, de temperatura ao longo do comprimento do trocador, certo? Então uma corrente aqui, no caso a corrente, né, que passa no casco, então ela tem aqui esse aumento de temperatura, e a corrente que passa nos tubos, por ela chegar no final do tubo e voltar, né, o perfil tem esse comportamento aqui, porque ela vai então resfriando, né, até chegar na extremidade final do tubo, e conforme ela vai voltando pela outra região, né, pelo outro passe nos tubos, ela continua também tendo a sua temperatura, né, decaindo aqui até atingir então a temperatura de saída no mesmo cabeçote de entrada. Bem? Bom, então essa é a avaliação dos resultados, né, para uma simulação de um trocador de calor casco-tubo. Nós temos aqui essa opção de visualizar, então, o navegador EDR, que seria, então, um navegador genérico do trocador de calor casco-tubo, e que permite configurar tudo direto, tá certo, nesse navegador. Vejam que todas as informações que a gente colocou lá, ele exportou para cá, certo? Inclusive, ele traz aqui os desenhos e layouts, né, da geometria do trocador, de acordo com o que nós vimos ali. Então, esse navegador é basicamente um resumo, né, de entradas e saídas e resultados que nós temos como visualizar a partir dessa opção dentro das configurações do trocador,
certo? Basta clicar aqui em cima e aí nós podemos trocar qualquer parâmetro e realizar outras simulações a partir daqui. Além disso, né, nós podemos fazer análise de sensibilidade, tá certo? Também aqui no RAICS eu fiz uma análise de sensibilidade que variando a temperatura de entrada do nafta, tá certo? Entre 150 a 250, com um passo de 10 graus Celsius. E aí eu deixei descrito para vocês lá no arquivo, né, como configurar e inserir essas informações da análise de sensibilidade também. Vou deixar vocês verificarem lá depois, mas é bem parecido com o que nós fizemos lá no Aspen Plus. E podemos também utilizar aqui a ferramenta, o suplemento, né, Economics, que ele serve tanto para o Aspen Plus quanto para o Aspen RaiCS, para calcular o custo desse trocador de calor com essas configurações, tá certo? Basta deixar ativo aqui o suplemento Economics, tá certo? É bom deixar ativo só na hora de fazer a avaliação de custos, porque senão na simulação a cada alteração ele fica recalculando isso aqui, tá? E pesa, né, no computador, demora mais daí para a gente obter os resultados. E podemos daí avaliar o cálculo, né, fazer o cálculo aqui que ele faz com base em bancos de dados e parâmetros para estimativa de custo de trocadores, tá certo? Que o Aspen possui. E isso pode ser feito lá no Aspen Plus também, tá certo? E por padrão ele faz cálculos, né, baseados aqui em custos para a região dos Estados Unidos com valores em dólar para o custo de equipamento, tá certo? Eu vou pedir aqui para dimensionar e para avaliar o custo. Né? Dimensionar já está dimensionado, ele vai só importar os resultados do trocador e vai avaliar o custo de acordo com a referência que eu coloco para o equipamento. No caso, um trocador de calor, eu vou usar aqui a referência padrão, que são um equipamento, né, com base em um trocador casco-tubo, de acordo com o projeto da Tema. Vou colocar OK, e aí ele vai fazer o cálculo de estimativa de custo. E vejam que quando os resultados forem obtidos, nós teremos aqui os custos, né, do equipamento, tá certo? Então, nós temos aqui, considerando os custos operacionais do trocador, nós temos aqui um custo total de aproximadamente 1,5 milhões de dólares por ano de compra, instalação e operação desse trocador de calor, tá certo? Vejam que ele tem vários dispositivos, né, eletrônicos associados na operação, daí o Aspen já leva isso em consideração e calcula a energia que o trocador de calor vai consumir para sua operação, traz aqui o custo de aquisição do equipamento, tá certo? Vejam que é um custo relativamente baixo, simplesmente a compra, mais um bom custo aqui de instalação, e também, considerando essa quantidade de energia necessária para a operação, a maior parte é mesmo custo operacional, tá certo? E daí nós temos aqui, né, uma tabela com um resumo desses custos, considerando custos de aquisição, instalação e operação. Então, esse valor para esse trocador de calor, né, em uma indústria a partir dos modelos de análise econômica do Aspen. Hein? Bom, também está um pouco, né, explicado e mostrando um pouco desses detalhes lá no arquivo da simulação em que eu coloquei para vocês à disposição. Bem, então, como atividade da aula de hoje, eu quero que vocês realizem a simulação e dimensionamento desse trocador, né, de acordo com o exemplo da aula, realizando tanto a análise de sensibilidade quanto a análise econômica proposta ao final deste estudo de caso. Certo? Como eu mostrei os resultados para vocês e como vocês têm as instruções lá no artigo de desenvolvimento dessa simulação, que está disponível no Moodle para eventuais dúvidas e consultas. Também não daria tempo da gente trabalhando e fazendo tudo passo a passo. Então, peço que vocês verifiquem, olhem, né, estudem, leiam esse artigo, e daí vocês podem, então, trabalhar e desenvolver essa simulação, mas que traz muitas informações relevantes e úteis, né, para a simulação utilizando o RaiCS. Aqui as principais referências da aula, e obrigado pela atenção de vocês.